Excelentíssimo presidente dessa comissão, senador Cristóvão Buarque, esse grande defensor da educação brasileira, e quando iniciou a sua fala, fez questão de dizer que a grande dívida que existe é para com a educação, para com a saúde. Eu concordo plenamente e agrego a isso, senador, a mais uma. A dívida do desperdício, da falta de zelo para com a coisa pública, da falta de comprometimento dos nossos representantes para com a coisa pública. E falo isso porque sou de uma cidade pequenininha, lá do Tocantins, que se chama Raias, mas moro em Brasília há 35 anos. E me entristeceu muito esses dias ver que na minha cidade se faz uma represa para perenizar onde o povo sofrido e pobre, por falta d'água, estava se fazendo uma represa para perenizar um rio, e depois de 60% da obra em andamento, simplesmente, ao invés de colocar os corruptos na cadeia, paralisou e penalizou a população. Isso é doído. E depois ver que o governo comprou mais 10 mil caixas d'água, e saiu no Jornal Nacional, digo isso porque saiu no Jornal Nacional, e essas 10 mil caixas d'água que já foram compradas com superfaturamento, se encontram lá ao relento, sem entregar nenhuma a nenhum dos meus conterrâneos. É doído, mas vamos ao que interessa. Sobre a dívida dos estados. Na segunda metade, e aqui, senador, eu represento a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, e o nosso presidente, o doutor Roberto Kupski, por conta da chuvarada lá no Rio Grande do Sul, não pôde estar aqui presente. Eu vou tentar aqui falar em nome da nossa federação, um trabalho que já se foi feito através do Casaroto, um colega lá do Rio Grande do Sul, João Pedro Casaroto, há 4 anos atrás, quando pouca gente falava sobre esse tema, que é de extrema necessidade para o Estado brasileiro. Na segunda metade da década de 90, ficou evidenciada a necessidade de equacionar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos Estados em razão das mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos. Nos anos 90, o sistema bancário brasileiro enfrentou graves problemas de solvência e liquidez. E daí vieram o PROE em 1995, o PROES em 96 e o PROEF em 2001. Eu vou tentar correr, porque eu sei que, através do preâmbulo, eu perdi um pouco do tempo. Nos anos 90, aí também vieram o Plano Real para tentar equacionar a Lei Candir, a desvalorização cambial, a restrição de crédito, o aumento compulsório, que resultou em quê? Menos receita e mais gasto. Com isso, ocorreu grande descontrole das finanças estaduais. Aí vieram, através de imposições, contratos leoninos para com os estados. E aqui eu toco apenas nos estados, porque a minha entidade representa o fisco estadual brasileiro. Em novembro de 97, a taxa Selic de 45,67% ao ano, contra a inflação no mesmo mês de 0,17%. Vejam só, em um único mês, quanto que a União ganhou em cima desses contratos leoninos que foram firmados, através do Decreto Federal número 2372, e proibindo também as operações de crédito com os estados. Em janeiro de 1999, a dezembro de 2012, o saldo inicial da dívida, muitos já falaram aqui, mas não custa reprisar, porque é o número que mete medo, de 93 bilhões de reais, houve um pagamento de 186 bilhões, e o saldo devedor, no entanto, continuava em 393 bilhões de reais. Isso, valores nominais. Como é que um Estado, um município, tem condições de sobreviver, de investir com tamanha voracidade da União para com os entes federados? Em janeiro de 1999 a dezembro de 2012, também a variação do GPDI, mais juros de 6,17%,
acumulou, resultou em 691%, ou seja, juros 449% e a variação do IGPDI 242%, representando juros 65% desse total. E o IGPDI, naturalmente, 35%. Em janeiro de 1999 a dezembro de 2012, vem a mesma conta aí, de forma inversa. A variação do IGPDI mais o juros 617, 691. A inflação, através do IPCA, que foi de 21%, 147%. E os juros reais de 544%. Então, veja, para todo lado que caísse, a voracidade é muito grande. No entanto, o BNDES, como muita gente já disse aqui, financia bens de capital com juros de 2,5% a 5,5% ao ano com taxa fixa. E para projetos inovadores, de 4% a 5,5% também com taxa fixa. E aí vem a evolução de dívida, tomamos como exemplo o estado do Rio Grande do Sul, que em 4 anos mais que dobrou a sua dívida. Era de 20 bilhões, passou para 45. Um absurdo, como se vê em 4 anos. Só como exemplo, que o nosso colega que fez o trabalho é lá do Rio Grande do Sul. E aí vem também uma planilha, que eu não vou debater, mas está aí para cada um ver o que foi feito de 2005 a 2012, através do gasto público da União, da dívida interna, com os PROES da vida, mais as prestações pagas pelos estados, resultou nesses números astronômicos que estão aí. Só como exemplo, 42, o final, em 2012, o valor bruto dos gastos da União era de 86 milhões. E foi pago 28 bilhões de reais, ou seja, 326 vezes mais. Aí veio o PLC, que foi transformado aqui no Senado, está aqui no Senado, 99 de 2013, que para a nossa federação não passa de uma lei integralmente autorizativa. A União aplicará se e quando quiser. Mantém a cobrança de altos juros reais, em época de juros nominais negativos. A continuação do acúmulo de resíduos. Se a receita não crescer 4%, e nós que somos do ICMS do Estado, que é o grande carro-chefe da arrecadação do Estado, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Se a receita não crescer 4% reais nos próximos 15 anos, está tudo perdido. O PLC 99/2013 ainda convalida altos juros reais cobrados. No recálculo do saldo devedor pela taxa Selic, janeiro de 99 a dezembro de 2012, a Selic foi de 644%, e GPDI mais 6,17%, que deu 691%. Mantém, portanto, elevados saldos devedores acumulados, na nossa visão, de forma ilegal e ilegítimas. Cobra desconto inicial dos contratos. Permite interpretar que no recálculo dos saldos devedores será cobrada a parcela do subsídio inicial, que disseram aí já também, lá no início do contrato. Ou seja, você está dando um cheque em branco novamente para a União. Parece ser uma coisa razoável, mas nem passa perto de razoável. Facilitação para novas dívidas. Aí vem mais essa aí, mais uma ratoeira. Facilita contrair novas dívidas. Com isso, os estados e municípios vão novamente se endividarem. Desiguais comprometimentos da Receita. Equilíbrio econômico-financeiro. Deveria existir uma cláusula, existe lei para isso. No entanto, no contrato não trata nada sobre esse assunto. Diante disso, a FEBRAFIT propõe o recálculo dos planos de amortização, proibição de cobrança de juros, desindexado ou então pelo IPCA, equilíbrio econômico-financeiro, que foi justamente isso que eu disse anteriormente, uma cláusula para que estabeleça tudo isso. Agora, para finalizar, eu até escrevi um pouquinho aqui, porque eu acho que o Senado Federal, essa casa que tem inúmeros ex-governadores, que vem de pessoas sérias, como eu vejo aqui,
os que estão aqui presentes, o ex-governador e senador Luiz Henrique de Santa Catarina, o senador Suplicy, o Zé Pimentel, o senador Cristóvão Buarque e o senador Randolfo, que eu estava aqui, a quem eu gostaria também de fazer uma saudação toda especial a ele, mas ele não está presente, que é um grande parceiro da nossa federação. Mas dizer que o Senado pode e deve melhorar esse projeto que veio da Câmara. É salutar para o país que o Senado Federal corrija essa sede voraz, essa fome voraz leonina da União para com estados e municípios. É isso que eu gostaria de dizer e muito obrigado pela oportunidade, senador. Obrigado, Lerando. E passo a palavra ao Valderir Rodrigues.